Bom dia, hoje nós estamos lendo Gênesis no capítulo 7. E antes de fazer o comentário, eu gostaria de ler 7 versículos deste capítulo, começando com o verso 1 e o verso 2. Diz assim o verso 1 e 2: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. No verso 5 diz: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. No verso 13, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 16: Entraram macho e fêmea. Eram macho e fêmea que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Verso 21. Pereceu toda a carne que movia sobre a terra, tanto de aves como de animais, domésticos e animais selvagens, de todos os enxames de criatura que povoavam a terra e todo o homem. E o verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Neste precioso capítulo, nós temos um relato muito impressionante de um incrível juízo que Deus derramou sobre a face da terra. Mas um juízo que foi precedido por uma oferta de graça, abundante, muito generosa e ofertada durante 120 anos. O juízo havia sido anunciado com muita antecedência, e o objetivo de tão grande antecedência é para que surtisse efeito no coração dos homens, para que os homens entendessem a loucura da sua conduta, do seu distanciamento de Deus e de como eles estavam realmente pervertidos e afastados do caminho da justiça que o próprio Deus havia designado. Mas o texto mostra que as pessoas não tiveram interesse na oferta de salvação que Deus havia feito. Muitos certamente porque não creram nela, não creram na mensagem do juízo e desprezaram a salvação que foi oferecida. E outros tantos porque realmente não queriam nada com Deus, mesmo crendo, mas preferiram o caminho do pecado. Porque para acertar-se com Deus havia necessidade de romper com o padrão de vida que eles estavam vivendo, abandonando o pecado e fazendo como Noé, andando no caminho da justiça. Mas estes que sabiam, acreditavam que poderia acontecer, pagaram para ver e terminaram perdendo sua vida, a vida de todos os seus familiares também. Quando o texto do verso 1 e 2 começa, mostra um diálogo de Deus com Noé. Na verdade, eu acho que um monólogo, né? Porque quem está falando é apenas Deus. Deus manda ele entrar na arca porque reconhece que Noé tem sido justo diante dele naquela geração. Para mim, esta é uma demonstração tão grande de que é possível viver em qualquer época da história da Terra sendo fiel e leal a Deus. Noé parecia estar realmente sozinho e estava sozinho neste mundo como alguém que realmente servia a Deus. E Deus honrou essa fidelidade de Noé, o comprometimento que ele teve com Deus e os valores que ele procurou transmitir para a sua família. E no meio de toda essa maldade, quando o juízo caiu, ele, seus filhos e sua esposa foram preservados. No verso 2 tem uma citação que a gente deve considerar com muito cuidado, muita atenção, porque ela é muito relevante. De todos os animais limpos levará contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Noé viveu em uma época muito anterior ao surgimento dos judeus. Ele era bem anterior a Abraão. E neste tempo Deus já fazia distinção entre animais limpos e animais imundos. Quando pensamos que Deus impôs isto para o povo de Israel apenas, nós estamos esquecendo que muito antes de Israel aparecer em cena, Deus já distinguia entre animais limpos e imundos. Dos animais limpos ele mandou que entrasse 7 pares, e dos animais imundos apenas um par. Porque os animais limpos, eles seriam a base da alimentação e dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus no ato de adoração.
Se tivesse entrado apenas um par de animal limpo, assim como um par de animal imundo, no momento que Noé matasse uma vaca para comer, acabava-se a existência do gado na face da terra. Não existiria mais bois e vacas, porque apenas a morte de um já seria suficiente para acabar com toda aquela espécie. Além de tudo, Noé iria fazer ofertas de animais como ovelhas e cabras também ao Senhor. Até este momento não havia nenhuma referência na Bíblia sobre o comer carne de animais. Quando Deus cria o homem, lá no capítulo 1 de Gênesis, ele enfatiza que a alimentação dele seria o produto da terra. Mas agora, em uma situação emergencial, Deus permite que eles tenham uma dieta à base de animais também. Porque no momento que ele saísse da arca, a terra era um grande deserto. Não havia mais árvores, não havia mais vegetação, tudo estava destruído. É verdade que o patrimônio genético estava ali. As sementes foram preservadas e elas germinariam e produziriam novamente. Mas isto levaria um tempo até que tivesse vegetação suficiente para que eles pudessem comer. Então Deus permite que eles comam. Agora, de quais animais Deus permitiu que eles comeriam? Certamente dos animais limpos, porque se comesse um só cavalo, acabava os cavalos. Se comesse um só camelo, nunca mais existiria camelo na face da terra. Mas se comesse uma ovelha, ainda tinha pares suficiente para que eles pudessem reproduzir. Se comesse um boi, ainda tinha suficiente. Se comesse uma cabra, também tinha suficiente. Mas se comesse uma tartaruga, nunca mais nós veríamos uma tartaruga andando na face da terra. Se comesse um coelho, nunca mais a gente veria esses animaizinhos por aqui. Então a distinção entre animais limpos e imundos quem fez foi Deus. E Deus não fez para o povo judeu. Deus fez para todos os seres humanos, que naquele momento estava representado por apenas 8 pessoas. E de um desses filhos de Noé, cada um de nós fazemos parte, descendência, e vai nos levar diretamente para Noé, que era o pai deles todos. Então acho que é bastante importante, porque hoje, nos dias atuais, na nossa dieta, come-se animais. Então a gente deve considerar o que Deus disse lá no capítulo 11 de Levítico, a lei sobre animais limpos e imundos. E não devemos pensar que aquilo foi restrito apenas ao povo de Israel, pois a história do dilúvio mostra que foi muito antes da existência desse povo. No capítulo 5, no versículo 5, eu gosto muito dessa citação. Uma sentença bem curta, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Noé era um homem que obedecia a palavra de Deus. O texto não está se referindo apenas ao momento da entrada na arca, mas tudo que Deus havia mandado Noé, ele fez, conforme o Senhor ordenara. Ele não fez pela sua própria cabeça. Deus não mandou colocar tal tipo de madeira e ele usou uma alternativa. Deus não mandou que ele fizesse conforme uma planta e ele resolveu fazer uma adaptação. Deus não mandou fazer em um tempo e ele postergou e fez em outro. O texto diz que tudo ele fez segundo o Senhor ordenara. Um homem de fé, ele não age pelas circunstâncias, ele age pela palavra de Deus. Ele não age pela opinião dos homens, ele age pela palavra de Deus. Ele não age pelo que é conveniente, mas ele age pela palavra de Deus. Por isto que Deus afirmou no verso 1 que ele reconhecia que Noé era um homem justo diante dele. Porque Noé era fiel à palavra de Deus. Aquilo que o Senhor mandava fazer era exatamente aquilo que ele fazia. E Deus deixou um testemunho registrado de que Noé fez tudo conforme ele havia ordenado. E eu penso que Deus não espera nada menos de nenhum ser humano na face da terra, a não ser uma obediência perfeita, que resulta de uma perfeita confiança em Deus também. E quando no verso 13 diz que nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, mostrando quanto é importante nós tomarmos decisões de sermos realmente homens que andam com Deus, homens e mulheres de Deus. Porque isso tem um poder incrível sobre os nossos filhos e os nossos cônjuges também. Quando nós tomamos uma decisão de andar com Deus, essa bênção vai influenciar os nossos filhos e os nossos cônjuges. Então nunca podemos deixar de servir ao Senhor se temos também amor pela nossa família. Se um pai quer ver um filho livre das drogas, ande com o Senhor fielmente e dê um exemplo para ele.
Se o pai quer ver um filho não convertido nos caminhos do Senhor, seja como Noé, um homem justo e temente a Deus, para que sua influência possa refletir sobre os filhos também. Um dia, o carcereiro lá na cidade de Filipos perguntou para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Isto não significa que é incondicional, que tomarmos uma decisão ao lado do Senhor, automaticamente nossos filhos e nossos cônjuges estarão salvos. Não, isto será uma decisão pessoal de cada um deles. O princípio é de que um homem temente a Deus ou uma mulher temente a Deus e que realmente obedeça ao Senhor, anda nos seus caminhos, ele será uma luz dentro de sua própria casa, e seus filhos e seus cônjuges poderão se beneficiar dessa luz e, conhecendo a luz, também andar no caminho da justiça do Senhor. E no verso 16 diz que quem fechou a porta da arca foi Deus, não foi Noé. A porta não foi fechada por dentro, a porta foi fechada por fora, mostrando que quando o tempo de graça encerrou, foi no momento em que Deus fechou a porta. Noé não podia abrir a porta para quem começou a bater do lado de fora. Fico pensando que na hora que a tempestade ameaçou e começou a cair, as pessoas vieram desesperadas para a arca. Aqueles que haviam desprezado toda a oferta que Deus havia feito para eles, haviam desprezado a mensagem do juízo que estava chegando, agora entenderam que o juízo era para valer. E neste momento eles correram para a segurança da arca tentando acesso, mas nem Noé podia abrir a porta que Deus havia fechado. No dia que o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus, muitas pessoas desesperadas irão clamar por misericórdia e socorro, mas este não é o tempo mais de seus clamores serem ouvidos. A porta da graça, das oportunidades, também já terá sido fechada pelo próprio Deus. Quem está dentro está, e quem está fora vai ter que arcar com sua responsabilidade e receber o severo juízo de Deus também. Deus fechou a porta com Noé e sua família lá dentro, mas certamente milhões e milhões de pessoas foram excluídas do lado de fora. Não porque não tiveram chance de entrar, mas porque desprezaram todas as oportunidades que Deus deu e descobriram a loucura das escolhas que fez quando já era tarde demais. Nós não podemos negligenciar toda a oferta de salvação que o Senhor está fazendo hoje, mas lembrar que a oferta de salvação é tirar do pecado e conduzir na justiça. Deus está chamando homens e mulheres para viverem na justiça como Noé viveu na justiça. A justiça de Cristo que pode ser colocada em nossas vidas para que a gente viva uma vida de prática da justiça realmente também. E aí o verso 21 diz que todos os homens e animais pereceram, estavam do lado de fora, estavam perdidos. E aqui diz que todos foram extintos, menos os que estavam dentro da arca. Então havia espécies que estavam fora da arca que não puderam entrar, e aqui nós temos a explicação da extinção deles. Não foi um meteoro que caiu na Terra, como os cientistas dizem. Não foi nenhuma outra catástrofe, foi a catástrofe do dilúvio que fez esse extermínio completo. Muito em breve, novamente, nós veremos o juízo de Deus cair sobre a Terra. O primeiro, de forma mundial, foi no dilúvio de águas, e o segundo será pela ação do fogo. Aqueles morreram afogados nas águas, e os próximos morrerão consumidos no fogo eterno. E Deus também está convidando as pessoas a fugirem dessa terrível sentença. Mas não é simplesmente dizer eu quero e entrar. A vida precisa ser transformada e mudada. E essa vida só é transformada e mudada em um relacionamento com o Senhor. É Deus que santifica o homem, também é Deus que o justifica. Mas este processo ele é feito através de um andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus. E o andar com Deus implica o que a Bíblia diz aqui a respeito de Noé. E tudo fez Noé conforme Deus ordenara. O andar com Deus é uma vida de humildade, entendendo que Deus é o Senhor. E quando Deus diz o que devemos fazer, façamos, humildemente. Se for difícil demais, peçamos ajuda. Ele dá liberalmente ajuda para todos aqueles que estão dispostos a obedecer a sua palavra. Que Deus nos ajude nesse dia a refletirmos em nossa condição espiritual. E se nossa condição espiritual, quando percebermos que ela não é um caminho de justiça, que possamos buscar no Senhor a graça, o poder
e a justiça que Ele nos disponibiliza. E a todos que o buscam sinceramente encontrará em Deus sempre uma resposta positiva. Sempre um sim, filho. A graça está disponível. Venha e eu te recebo. Mas aqueles que negligenciam um dia descobrirão que a graça terá terminado para todo sempre. E aí terão apenas a expectativa terrível do juízo e fogo devorador que há de consumir os ímpios. Mas que Deus nos ajude a não estarmos nessa classe, mas daqueles que aprenderam a andar com o Senhor e a obedecer ao Senhor.